Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos nesta manhã de luz para buscarmos a Sua presença em nossas vidas e trazermos ao nosso campo de sentimentos os momentos primeiros da Sua presença na Galileia, os ensinamentos profundos, o rastro de luz deixado para a humanidade da Terra, para que esse rastro luminoso fosse-nos o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Inoculou em nossos espíritos as marcas do amor do Pai. Veio desvendar os nossos pensamentos, obtusos na época, para acender a luz da verdade. Veio nos ensinar a sermos melhores, para um dia sermos bons. Jesus, amigo, faça-nos, Senhor, instrumentos dignos, instrumentos úteis, pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser. Faça-nos, Senhor, expressões da verdade onde quer que estejamos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, agradecidos pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nós estamos iniciando é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Este item, ele vai dizer para nós o que são os anseios do espírito e o que são as buscas voluntárias do seu aprimoramento. E diz assim o item 4: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos, que então eram Tiago e João, e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe uma coisa. E lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à nossa direita, outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. E Jesus lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então nós vamos buscar entender profundamente essa passagem, que é extremamente conhecida de todos nós, dizendo que estar convivendo, coabitando com o ambiente espiritual do Cristo, porque sentar-se próximo é coabitar com o ambiente espiritual de alguém, coabitar, compartilhar do ambiente espiritual do Cristo, seriam para aqueles que fizessem o mesmo caminho que ele fez.
tivesse as mesmas construções que ele tinha. E isto seria um mérito individual, que não caberia a Jesus exatamente convidar, porque Jesus convidou a todos. Quer vir ter comigo, implantar o reino de Deus na consciência dos homens da terra? Esse era o convite. E aqueles que disseram sim, eis-me aqui, Senhor, se puseram à ação transformadora contínua, ininterrupta, de grandes e dolorosos sacrifícios dos interesses pessoais. Então, quando Tiago e João foram convidados, nós podemos dizer que a mãe, como qualquer mãe da terra, ficaria muito lisonjeada se seus filhos fossem convidados para serem apóstolos de Jesus. E entusiasmada, ela pede: mas o que é o cálice? Qual é o cálice que Jesus sorveria e que eles teriam que sorver também? Qual era o testemunho? Porque há quem diga que a doutrina espírita, ela desacomoda muito e pede transformação, e é verdade. Porque nós estamos, ontem eu falava sobre isso, num grupo muito grande de simpatizantes, mas não espíritas. Os espíritos que dirigem essa casa têm dito: estamos num grupo de simpatizantes, gostam de ler, gostam de estudar até certo ponto, gostam de ouvir, mas não se converteram. Né? Então, assim, e ela então, a mãe dos meninos, disse que ela estaria pedindo em especial para Jesus. Então Jesus disse para Zebedeu, o pai dos meninos: tu conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração. Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Então, a primeira coisa, os seus filhos não serão amados pelos homens do mundo. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados, trucidados, banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Os seus filhos passarão por isso se sorver do meu cálice. O meu cálice inclui estes testemunhos. O pai de Tiago e João ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos, em dúvida, continuou: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Os seus filhos, como todos os apóstolos, também passarão por isso, porque beberão do meu cálice. Mas trago comigo a confiança inabalável no Pai Criador, uma fé estruturada que lhe garantia a certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, o vosso reino é o da paz e da resignação, que os crentes de Elias esperavam. Ao que Jesus disse: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Então, dia virá em que nós precisamos ter essa paz de consciência e resignação suprema à vontade de Deus, que são as leis. Aí estaremos, então, edificando o reino de Deus na nossa intimidade. Então, Jesus, amigos queridos, ele dá passo a passo o roteiro iluminativo
que se nós pautarmos a nossa reencarnação sem queixumes, com direcionamento, com aquela luta íntima, se nós trouxermos um estado de aceitação pacificada, de resignação à vontade de Deus, profundamente estruturada, é a edificação do reino de Deus. E disse Jesus: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes da obra, que a obra reclama. Não é um convite fácil, concordam? Não é um convite fácil, por isso que ele convidou os apóstolos e convidou a toda a humanidade da Terra e nos convida ainda hoje. E será que nós já auscultamos, registramos na acústica da alma esse convite? Quem de nós já ouviu esse convite de Jesus reverberar na sua consciência para beber do cálice? Ou seja, para edificar as leis divinas na sua consciência, para edificar a prática dessas leis no nosso dia a dia, através de um roteiro bem simples, que é cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Mas não essa forma de planejamento em que a pessoa sobrevive, convive com os seus, mas não se relaciona, se queixa de tudo, acaba por se aposentar, continua se queixando e morre. Isso não é planejamento reencarnatório, isso é sobrevida. O planejamento reencarnatório é a árdua tarefa que nós precisamos ter conosco para a nossa transformação, no tempo de cada um. Então, Zebedeu, ainda perguntando para Jesus, e Jesus disse: há homens poderosos no mundo que morreram comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morreram na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, a completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousar o pensamento no seio amoroso de Deus. E Jesus, então, vai montando no campo mental do Zebedeu o que era o reino de Deus, o que esperavam aqueles meninos tão jovens. Porque no primeiro momento foi uma vaidade. Nossa, Jesus escolheu logo os meus 2 filhos? Ele foi mostrando o roteiro que eles seguiriam. E ainda assim, como não é simples, né, entender, Zebedeu achou maravilhoso: grande reino, Senhor. Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Que também ele nada tinha compreendido e agia pela empolgação do momento. E Jesus disse: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Então, Jesus mostra, depois a gente vai detalhando ao longo desses dias. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos.
Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Vamos trazer para nós o convite de Jesus. Ontem nós falamos que nós ainda somos aqueles espíritos que queremos estar perto dos bons, sermos reconhecidos por eles, sermos queridos por tal pessoa, ou recebermos deferência dessa ou daquela pessoa, e passamos a fazer uma competição, uma disputa de quem é o melhor, de quem é o maior. E Jesus disse que o maior ou o melhor é aquele que cumpre a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? São as leis. E as leis estão em nós, na nossa consciência. Então, nós precisaremos fazer uma tarefa árdua, doravante, amigos. Esse período chamado pós-pandemia não pode ser um período onde não temos mais o vírus na sua proporção anterior. Precisa ser um período que destamponou em nós inúmeras dificuldades. Escancarou quem somos para aqueles que têm olhos de ver. Esse é um momento tão riquíssimo, tão rico, que se passar esse momento, nós voltaremos àquela acomodação, né, que nós vamos chamar de ociosidade. Porque os apóstolos de Jesus se converteram pela força dos testemunhos, pelas experiências inovadoras que tinham. E por isso que eles puderam ser médiuns do Cristo assim que Jesus retorna ao mundo espiritual. Mas a doutrina espírita veio para nos formar enquanto espíritos espíritas. Espíritos espíritas, convictos de verdades de vida eterna, mobilizados para uma transformação íntima. É isto que nós precisamos fazer. E é isto que a Casa Espírita precisa fazer ou dar a oportunidade com aqueles de nós que estamos aqui no trabalho da seara de Jesus. Não mais a ocupação, não mais o embevecimento, não mais o encantamento que não trouxe mudanças profundas em nós. O tempo é outro. O momento chegou para nós darmos uma renovação íntima. E para isso, o convite de Jesus está lançado. Vamos refletir. Bom dia, amigos. O Evangelho sempre é revelador para nós. No momento que nós estamos realmente desejosos de nos conhecermos melhor e verdadeiramente à luz do Evangelho e da doutrina espírita que o explica com maior clareza. E é muito importante a gente se aperceber dessa riqueza, e especialmente quando alguns temas são recorrentes nas passagens de Jesus, e mais ainda, em complemento a isso, quando a doutrina espírita, os espíritos trazem esses temas para serem melhor considerados por nós. E essa questão do primeiro, quem vai estar em posição de destaque, há pelo menos 3 situações, talvez mais, que estão presentes nos evangelhos originais. 2 a Célia nos trouxe ontem e hoje. Você vê, só em Mateus, lá capítulo 18, uma passagem, capítulo 20, outra. E mais adiante, se houver oportunidade, a gente até comenta, a própria
última ceia é uma passagem que tem essa dissensão acerca de quem vai ser o primeiro. Que após ele fazer as colocações de que aquela etapa se aproximava de um momento importante, né, que seria o aprisionamento de Jesus e a crucificação, quando ele termina essa explanação e os questionamentos que decorrem disso, de João, Tiago, há uma passagem bem interessante disso na obra complementar. E aí, como Jesus sempre fazia, né? Ele ouvia, fazia o comentário e silenciava um pouco. E aí toda aquela dissensão começa entre os apóstolos novamente. E aí é que surge a questão que a Célia bem explicou agora no texto, o movimento do Cristo de se levantar, tomar de uma toalha, cingi-la na cintura e lavar os pés dos apóstolos. É assim que a explicação do que seja quem seria o primeiro vem nesse ato. E que ele complementa, e aí chega em Pedro, não, meu pé você não vai lavar. E aí que ele explica em palavras para Pedro, olha, você não permitir que eu lhe sirva, você não pode estar comigo. Porque mais do que a demonstração, e aí que ele fala, porque quem era o primeiro de verdade? Ele. E o primeiro estava fazendo o quê? Qual era a posição de destaque do primeiro? Servir. E servindo não era o ato simplesmente de lavar os pés. Emmanuel coloca isso numa beleza, numa profundidade que eu, pelo menos quando li o texto, não havia me apercebido. Ele fala, o ato profundo do lavar os pés era que o Evangelho tem a capacidade de nos limpar, com a palavra que a Célia gosta muito, e eu também quando ela usa, das sujidades do materialismo. Então, quando ele lava os pés, ele fala, olha, não só eu estou servindo, mas eu estou propondo a vocês que se limpem desses traços do materialismo, de quererem destaque, porque o destaque na obra do Pai tem o Espírito que está pronto para servir. Por si só, isso já seria matéria para a gente poder fazer profundas reflexões. Reflexões mesmo, daquelas que podem nos transformar a existência. Porque é próprio, né? Esses dois textos que a Célia tão amplamente vem discutindo, que é próprio da nossa faixa evolutiva atual, do estado consciencial de cada um de nós, nós ainda queremos posições de destaque. Essa é a temática que os apóstolos trazem, a mãe e o pai do Zebedeu traz, e assim por diante. Olha, está aqui, eu já estou no momento que eu quero realizar o bem. Qual é a posição de destaque que eu vou ter para realizar o bem? Está presente em nós isso, não é? Se a gente pegar na nossa vida, a gente quer ter destaque, muitas vezes, no campo da intelectualidade. Eu quero parecer, demonstrar o meu conhecimento, com um certo tom de superioridade. É muito difícil ainda para nós expressarmos sabedoria, que é no campo da humildade.
a gente expressa saber no campo da superioridade, destaque. A gente busca, às vezes, destaque no campo material mesmo, financeiro. Quem de nós não pensou em ter grandes quantidades de moeda para poder fazer o bem? Destaque. Se não for amoedado, o bem não pode ser feito ou não vale a pena ser feito. Destaque no campo social. Ainda que, entre aspas, com boas intenções, mas que no fundo, quando a gente vai olhar, é um certo admiração, né? Quem vai estar à minha direita? Quem vai estar à minha esquerda? A pergunta da mãe de Tiago e de João. Quem vai estar do seu lado direito e esquerdo? Então, toda essa temática é muito própria do nosso momento. E o mais importante na evangelização de nós mesmos, porque Jesus é o nosso modelo, em nenhum momento ele nega a legitimidade dessa questão. Ele entende que é próprio do nosso momento. E o que ele propõe? Ele propõe que a gente queira se destacar mesmo. De que maneira? Servindo. E exemplifica isso. E às vezes essas questões ficam um pouco, para nós ainda, pouco claras no Evangelho. Quais foram os espíritos, nós inclusos, na história da humanidade, que na posição de destaque social, financeiro, intelectual, do poder, realmente se evangelizou? Se algum, muito poucos. Quantos, na posição obscura de servir, se evangelizaram? Quase a totalidade. Então, essa fórmula do primeiro, se não for anexada imediatamente ao servir, não funciona. Então, como é que a gente vai fazer se ainda é um ranço, uma sombra no nosso espírito, essa tendência a querer o destaque? Tem uma lição do Emmanuel, que está lá no Pão Nosso, que chama Antes de Servir. Eu vou ler, está no finalzinho do nosso tempo, duas ou três sentenças aqui para nos ajudar, porque é bem interessante e importante. Ele começa esse texto que se baseia no: da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É esse o trecho que Emmanuel destaca do Evangelho de Mateus para trazer esse texto. E ele começa assim: em companhia do espírito do serviço, estaremos sempre bem guardados. Então, se nós verdadeiramente estivermos decididos a combater em nós a necessidade ilusória do destaque que está ligado à vaidade, ao orgulho e ao egoísmo, onde é que nós vamos nos socorrer? No espírito de serviço. É o famoso: aqui estou, Senhor.
tanto é verdade. Você vê, Jesus fala: alguém estará à minha direita e à minha esquerda. Só que não cabe nem a mim definir quem. Mas quem? Ao Pai. Porque a obra é do Pai. Em nenhum momento Jesus fala que a obra é dele. Porque ele é um filho fiel ao Pai. Não tem destaque para ele. Então, qual é a nossa posição na obra do Pai? Espírito de serviço. E para exemplificar isso na lição, o Emmanuel coloca assim, olha, a lei do trabalho, que está ligada ao servir, né? Espírito de serviço, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera na natureza, desde os mais humildes elementos aos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. O Pai forneceu ao Filho homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Ou seja, tudo que nos foi disponibilizado no planeta Terra, que é a nossa casa atual, para desenvolvermos nossos sentimentos, nossas virtudes, tudo foi disponibilizado para que a gente, com o único propósito, que a gente aprendesse a servir. Então, olha a coerência, né, de Jesus. O Filho, o primeiro nesse planeta, veio para servir. Então, é bem importante mesmo isso que está sendo trazido, para que a gente possa, de alguma maneira, começar a se desapegar da ideia de servir para nós, né? Servir a nós, para começar a pensar a servir a Deus através do próximo, porque senão a gente vai ficar preso, né, nesse pensamento circular de que eu preciso de algum tipo de destaque para demonstrar o meu valor como espírito, que eu o tenho. Porque ao final dessa lição, o Emmanuel diz que a gente pode começar hoje mesmo a se destacar como espírito. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo e não pode usar enxada ou cozinhar, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos, pelo enfrentamento de si mesmo. Então, não há exceções, todos podem. Isso é muito esperançoso para nós, se a gente souber ter olhos de ver. Esse era o nosso comentário. Senhor Jesus, divino amigo de nossas almas,
queremos mais uma vez, Senhor, expressar nossa alegria e nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso, que nos acolhe, nos envolve, nos ampara, nos estimula em nossa caminhada. Tudo provê e prevê para que nós possamos sair vitoriosos em nossas experiências evolutivas. E Senhor Jesus, apesar de tudo que temos recebido, de Tua misericórdia, muito mais do que merecemos, ousamos rogar, sustenta-nos no propósito de transformação íntima. Encoraja-nos para que não desfaleçamos. Atenua nossas inseguranças e nossas indecisões, para que possamos, Senhor, vencer a nós mesmos. Porque sem a Tua companhia, pouco ou nada podemos, pouco ou nada somos, porque és o nosso modelo e guia. Aquele que nos apresentou as leis do amor em sua plenitude, o amor do Pai e a nossa condição de filhos muito amados. Então, queremos sim, Senhor, que essa existência seja jubilosa para os nossos espíritos, ainda que, e especialmente às custas da renúncia de nossos interesses. Sê conosco, divino amigo, ampara-nos e a toda a humanidade nesses instantes tão especiais em que atravessamos. Que nós possamos ter olhos e ver, ouvidos e ouvir e compreender esse momento e a sua importância e qual o papel que nos é solicitado a desempenharmos na obra do Pai. Que assim seja, Senhor Jesus.